Por que o seu currículo não avança na GUP e você reprova na entrevista? Certamente essa é uma das suas dores de cabeça também para conquistar uma vaga no banco, para conquistar a sua aprovação, seja como gerente ou especialista de investimentos. Estou certo? E neste vídeo eu quero falar justamente com você que quer entrar no banco, quer aprovar na entrevista para começar como gerente, especialista de investimentos, migrar de área, fazer transição aí de gerente para investimentos ou ir para o alta renda, mas não consegue uma entrevista ou quando se inscreve pela GUP, o currículo simplesmente trava, a vaga é descontinuada, ou quando você chega à entrevista, simplesmente é desclassificado. Neste vídeo também eu vou te mostrar quais são as principais causas que fazem você não avançar, que fazem você reprovar no processo seletivo, e eu vou te mostrar também o sistema que nós aqui da Academia Advisor desenvolvemos para contribuir com a aprovação dos nossos mentorados e alunos. Um sistema onde os alunos colocam ali a vaga de um lado, o link da vaga e o currículo do outro, e simplesmente esse sistema vai encontrar ali as palavras-chave estratégicas que os recrutadores, que os líderes acabam pesquisando e até configurando no sistema da GUP para encontrar candidatos ali potenciais para o processo seletivo. Então, se você quer conquistar uma oportunidade, seja na área de investimentos do Itaú Ion, no Bradesco, como especialista de investimentos 1, 2, 3, no Bradesco Principal, ou até na PGP, ou no Ion Demand, voltando aqui para o Itaú novamente, ou como assessor do especialista de investimentos no Itaú, ou, por que não, no BTG Pactual, ou no Banco Santander, ou na Sicredi, né? Ou no Safra, este vídeo é para você. Então vamos lá? Vem comigo! Eu tenho conversado com algumas pessoas que contam basicamente a mesma história. Heraldo, eu já procurei várias oportunidades, várias vezes por vagas, eu não encontro. E quando eu encontro que eu me inscrevo na GUP, simplesmente o processo não anda. E quando chega a andar, eu simplesmente sou reprovado e eu achava que eu estava preparado, porque eu tirei a certificação agora que é o CPRO-R, né? No caso CPA 20, ou o CPRO-I, que é a antiga CEA. E aí a pessoa fala, bate aquela frustração, parece que não é para mim, parece que o mercado, os recrutadores, os líderes me julgam, parece que só dá para entrar por indicação, e aí vem aquela frustração, a pessoa se arrepende muitas vezes de ter abdicado de tempo, de recurso, de outras realizações para ir estudar para a certificação. É a sua situação? Você já passou por isso? Deixa aqui nos comentários. Mas na prática, o que realmente acontece é que o mercado está de fato cada vez mais competitivo. Tem cada vez mais pessoas vendo os benefícios de atuar como especialista de investimentos. Tem cada vez mais pessoas buscando qualificação prática, acompanhando conteúdos como este aqui desenvolvido pela Academia Advisor, se qualificando em alto nível e brigando por oportunidades que, como as oportunidades bancárias, né, que já vem aí como unanimidade, que é uma das oportunidades, um dos setores que mais pagam bem no Brasil. Então, assim, é fato que vai ter bastante gente ali brigando, que o mercado vai exigir mais qualificação dos candidatos. Se engana quem pensa que certificação só resolve. E, infelizmente, temos uma indústria das certificações onde quem vende os cursos de certificação, eles pregam que se você tira uma certificação, o seu salário vai aumentar, assim, 10 vezes mais, 30%, 60%. Na verdade, sem a certificação você nem consegue a oportunidade. É um pré-requisito, mas por conta de compliance, não por conta de competência prática. Porque o líder sabe que a maioria das pessoas que tiram a certificação não se aprofundam, não tem o conhecimento prático. Até porque se você não viveu o cotidiano ali exigido, se você não viveu ali a realidade daquele escritório, daquela agência, como é que você vai entender
quais são ali os acontecimentos do cotidiano. Não tem. E é justamente por isso, inclusive, que aqui nas próximas aulas, eu e outros professores iremos trazer bastante o cotidiano, a rotina, a organização, o mainstream ali da jornada dos especialistas, dos gerentes, dos profissionais que trabalham dentro das instituições financeiras. E aí, voltando aqui, a maioria olhar para as instituições financeiras como um ambiente assim muito vantajoso para trabalhar. Claro, a gente vê aí que tem o quê? Benefícios como VA, VR, e somente o VA e VR dá praticamente R$ 2.000. E aí vem o quê? Plano de carreira, seguros, tem ali os benefícios para uma mulher quando fica gestante, tem ali apoio para academia e para resorts, né, da instituição. Então, assim, são muitos benefícios. A possibilidade de crescer e ganhar cada vez mais é muito real, é muito boa. Então, vira um desejo comum das pessoas. Se a gente for olhar para outros setores, as pessoas têm um salário de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. No banco, tranquilamente, você pode começar com 3.000 e ir ali para 6.000, 8.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000. Eu vou parar por aqui porque vocês podem até nem acreditar, mas indo ali para o alta renda, os salários, somente a remuneração fixa já é bastante elevada. E eu nem estou falando aqui de bonificações, PLRs, não estou falando ainda dos demais, porque senão a realidade pode incomodar alguns aqui. E essas remunerações elevadas, elas não são em vão. O profissional que lida com o dinheiro de várias pessoas, com o dinheiro de clientes, clientes bem instruídos, clientes que trabalharam para ter aquele dinheiro, clientes bem afortunados, o profissional precisa ser competente, ele precisa ter conhecimento prático. E é justamente por isso que os processos seletivos se tornam cada vez mais exigentes, com mais profundidade técnica e principalmente mais estratégicos, exigindo do profissional, além da competência técnica, habilidades comerciais refinadas, uma postura de padrão elevado, um profissional que tenha um desenvolvimento cognitivo, claro, que seja aquela pessoa ligeira, por assim dizer, não no sentido ruim da palavra, mas ligeira no sentido de ter a habilidade comercial, de saber conduzir o cliente. E muitas vezes, quando a gente fala em habilidade comercial, muitas pessoas pensam que é falar demais, convencer, usar gatilhos mentais. Tudo isso deve estar envolvido no seu discurso, no seu posicionamento. Mas antes de você falar, você precisa ter a habilidade de saber perguntar para ouvir do cliente o que ele deseja e aí você trabalhar em cima do que o cliente confessou, das suas dores, dos seus desejos, dos seus medos. E se você não tem a agilidade, a sagacidade, por assim dizer, de ouvir, de perguntar e ouvir, você não tem habilidade comercial. Você pratica a empurroterapia. É aquele profissional que acha que sabe vender. Assim como muitos que acham que já têm a certificação e estão preparados para ocupar cargos, principalmente de especialista em investimentos. Para gerente pode até conseguir, mas para especialista, e não desmerecendo os gerentes, tá? Vocês aqui que nos acompanham são pessoas incríveis, produzimos aqui conteúdos densos, educativos, profundos, práticos, para ajudá-los a crescer, a conquistar remunerações cada vez maiores, mas a verdade é que na área de investimentos, o conhecimento prático, a habilidade consultiva, passar orientação profunda para o cliente, tendo ali o conhecimento sobre a parte técnica, comercial, entender de pessoas, ter uma visão macro e micro é essencial, é indispensável, não dá para levar ali no banho-maria. E voltando aqui à questão da GUP, esse sistema é o primeiro ponto aí de contato de quem quer conquistar uma oportunidade no mercado financeiro. E é preciso que você encare essa ferramenta não como uma simples plataforma onde você anexa o currículo e simplesmente esse currículo vai fluir tranquilamente até chegar a um líder, a um recrutador. Essa plataforma, ela funciona como um filtro inteligente, onde a instituição, o departamento ali responsável por cada segmento,
vai inserir naquela ferramenta as palavras-chave, vai programar aquela ferramenta para identificar as palavras, experiências, competências e a aderência real daquele candidato à vaga que está sendo divulgada. Então, se o seu currículo ele não está preparado, ele não está estruturado da forma correta, você pode mudar quantas vezes você quiser. Você pode pintar esse currículo, você pode botar uma luz vermelha piscando, você pode fazer o que você quiser. Ele não vai avançar, porque a verdade é que se o seu currículo ele não conversa com aquilo que o recrutador, que o líder configurou no sistema, mesmo que você tenha competência, o seu currículo simplesmente não vai aparecer para o recrutador, para o líder que está ali buscando candidatos para aquela oportunidade. E aí você vai ficar para trás, enquanto outros vão avançar e vão conquistar a oportunidade. E é justamente por isso que aqui na Academia Advisor nós desenvolvemos um sistema onde os nossos mentorados e alunos, eles utilizam essa ferramenta para estruturarem os seus currículos e esses currículos serem encontrados, serem priorizados pelos recrutadores, conforme as palavras que estão ali na descrição da vaga. Então vamos ver na prática como é que este sistema ajuda os nossos mentorados e alunos a vencer a GUP. Observe aqui, faça o recrutador do banco escolher o seu currículo. Nosso advisor inteligente reestrutura o seu currículo usando as palavras-chave exatas que os recrutadores procuram, aumentando suas chances de passar pela GUP e ser contratado. E aí aqui, empresas que contratam nossos candidatos, né, ou melhor, os nossos alunos, como funciona? Você vai enviar aqui o seu currículo, a descrição do seu currículo, você vai colar a descrição da vaga desejada, o nosso sistema vai analisar o que está sendo pedido ali e vai otimizar o currículo. Tudo bem que tem esse passo aqui, a gente tem um outro sistema para o aluno jogar as informações e organizar o currículo ali por completo, daqui é basicamente para buscar estruturar o currículo de forma estratégica, porque o nosso advisor funciona, né? Palavras-chave, otimização instantânea, compatível com ATS, taxa de aprovação 3 vezes maior, economia de tempo, expertise bancária. Heraldo, eu não sou do banco, não é para outra área, faz sentido? Não, não vai funcionar para você, tá? É apenas para quem atua no banco. Então, os nossos alunos e mentorados têm acesso a esse sistema aqui exclusivo para entrar no banco, seja como gerente ou conseguir uma oportunidade como especialista de investimentos. Essa ferramenta ajuda o candidato a passar pelo filtro inicial, né? Pela etapa inicial, justamente que é a leitura do sistema da GUP para ver se o perfil do candidato está aderente ao que o recrutador está buscando. E, claro, né? Se ele não conseguir passar, se ele não tiver adequado, ele simplesmente vai ser automaticamente descartado. Agora sim, ó, isso é importante ter uma ferramenta que contribui para que o currículo avance, mas isso não é o elemento principal. Isso não sozinho não adianta, não resolve para você, porque imagina só, mais uma vez, você passa pelo robô da GUP, pelo filtro da GUP, utilizando aqui a nossa ferramenta, você vem se tornar nosso aluno, mas a gente sabe que esse não é o ponto principal. Se você passa pela GUP e você não está capacitado, você não está preparado de forma prática, nada, não vai adiantar nada, você só vai se queimar, porque ao chegar na entrevista, o recrutador vai fazer perguntas estratégicas, vai trazer ali casquinhas de banana com quiabo e você vai cair igual uma senhorinha de 95 anos. Uma senhorinha de 95 anos. Senhorinhas de 95 anos, me perdoa. Agora, voltando aqui, falando sério, ó, o maior erro da maioria que quer entrar no banco ou já está no banco como gerente e quer migrar para especialista de investimentos é achar que somente o currículo sozinho, somente passar em uma certificação já vai o tornar especialista de investimentos, já vai fazer com que ele tenha a aprovação ali garantida. E é justamente por isso que a maioria não consegue avançar, não consegue aprovar para uma vaga como especialista de investimentos. A verdade é que somente o currículo, somente a certificação não garantem nada além de uma chance de conversa para o recrutador entender se você está preparado ou não.
O momento em que você senta para conversar com um recrutador é uma baita oportunidade de você ou demonstrar que você tem competência prática e ser contratado, ou demonstrar que você não tem e queimar a oportunidade e fechar portas por um bom tempo. E é justamente aqui que a maioria acaba errando e, em vez de ser contratado, fecham as portas, porque eles não entendem o que os avaliadores realmente estão buscando nos candidatos. Eles não conseguem ter a postura que expresse que eles estão preparados, que eles vão dar conta do recado. E a verdade é que o recrutador, o gestor, eles não estão interessados apenas em saber quais certificações você tem, quanto tempo de experiência você tem, quais cursos você fez. Não. Do que adianta estudar e não saber, não conseguir colocar aquilo ali em prática? Sabe o que é que realmente os recrutadores, os líderes, os gestores querem entender de você? Eles querem entender se você tem a capacidade de entregar os resultados, se você tem a competência, se você vai conseguir saber lidar com as metas, se você conseguirá se organizar de forma a entregar aquelas metas. E para você entregar as metas, consequentemente, você precisa ter a habilidade, conhecer os produtos, saber interpretar cenário econômico e correlacionar o comportamento do cenário econômico às estratégias dos produtos, tanto os produtos dos ativos isolados da renda fixa, como também o da renda variável, os produtos compostos ali, que eu chamo compostos, que são os fundos de investimentos. É entender se você sabe conversar com o cliente, se você sabe estruturar uma carteira e orientar o cliente em relação àquela carteira, em relação às estratégias, de forma diversificada, se você sabe defender uma tese, se você sabe orientar o cliente e conduzir o cliente de forma envolvente, sem ficar preso às taxas, às imposições de negociações de taxas que os clientes trazem de outras instituições, e se você não conseguir fechar com 1% a mais ou 0,5% a mais, ele simplesmente ameaça tirar o dinheiro e levar para uma outra instituição. Você sabe lidar com situações como essas? Se você chegou a essa altura do vídeo aqui, parabéns, tá? Porque a maioria já vai ali nos primeiros minutos e já sai e acabam perdendo o ouro. Então eu vou fazer sempre assim. Sempre nas aulas eu vou trazer durante todo o processo das aulas conteúdos chaves, orientações de valor para beneficiar você que fica assistindo, que simplesmente não se distrai, não cai ali naquele erro da maioria que só quer vidinhos curtinhos de diquinhas. Aqui não é um canal de diquinhas. Aqui é um canal de te ensinar a prática, de fazer você desenvolver um conhecimento profundo, sólido, para que você de fato se torne um profissional exemplar, um profissional referência, que dá conta do recado, que chega na entrevista preparado. Não é aquele profissional que decorou palavras, respostas estratégicas para simplesmente passar na entrevista. Porque uma coisa é passar na entrevista, a outra coisa é se manter no cargo. É sustentar ali aquela oportunidade e não ser demitido. O recrutador quer entender também se você domina o raciocínio comercial, se você domina a técnica ali do banco, a abordagem do banco, os produtos do banco, o posicionamento do banco frente aos demais concorrentes, se você consegue justificar as decisões que você trouxe ali, que você vai implementar em forma de produtos. E não é produto para somente o cliente ganhar dinheiro, é produtos que levam soluções além do rendimento, é produtos que levam elisão fiscal, ou seja, redução tributária, né? Estratégias considerando o prazo, perfil do cliente, cenário econômico, enfim. Se você sabe priorizar responsabilidades, se você consegue organizar a sua agenda de forma estratégica, a priorizar, eu não vou falar aqui abertamente alguns pontos, enfim, a gente abre isso lá para os alunos, é por uma questão aqui estratégica mesmo. Se você sabe lidar com pressão, se você sabe resolver problemas no cotidiano, eu até listei esses pontos aqui para poder não esquecer e trazer para vocês, né? E se você sabe cuidar com segurança do ativo mais precioso da instituição, que são os clientes. Porque a verdade é que se você não cuidar bem daqueles clientes, principalmente os de maior renda, a concorrência está brigando por eles. A concorrência vai correr atrás, vai buscar levar. E aí você vai perder no rouba-monte da concorrência. O que é o rouba-monte?
É quando você entra no escritório, geralmente é um jargão popular conhecido entre os profissionais, que é você utilizar de estratégias para tirar recursos de outras instituições para que você está. Então é o rouba-monte. É roubar, pegar, o roubar não no sentido pejorativo ruim da palavra, né? É uma palavra não tão adequada, mas é o roubar-monte, né? É pegar dinheiro, trazer, captar dinheiro do cliente de outras instituições para a sua, para as ofertas que você tem ali. E quando um coordenador, um gestor está ali entrevistando, buscando entender o seu perfil como profissional, como pessoa, ele simplesmente não está buscando apenas uma pessoa que sabe falar da parte técnica, uma pessoa que tem ali a capacidade de simplesmente vender produtos por vender, porque produtos por produtos, praticamente todas as instituições financeiras têm. Por exemplo, ele não está buscando alguém que saiba apenas falar de características, porque isso o da concorrência também sabe fazer. Então, Heraldo, o que é que esse líder, esse gestor está buscando? Além do que você já disse aqui, ele quer entender se você consegue analisar o perfil do cliente, se você consegue fazer uma análise profunda, se você consegue sondar as dores e desejos. E isso você faz como? Mais uma vez, perguntando. Inclusive, eu já deixo até aqui uma recomendação de um livro que eu acredito que vai agregar demais para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, para você ter mais resultados aí no seu cotidiano como especialista, que é o livro Spin Selling. Tem esse livro em português, tá? Spin Selling é esse livro que está aparecendo aqui na tela, tá? É um livro muito bom. Ele vai, basicamente, a estratégia consiste na palavra spin, que é a situação do cliente, o P de problema, você entender o momento do cliente, é você entender quais são os problemas que o cliente enfrenta ou quais problemas ele pode enfrentar sem aquelas soluções em formato de produtos que você tem para apresentar para esse cliente. Implicação. Aqui vai o ouro para você que está até aqui acompanhando ainda, assistindo a aula. Quando você trabalha as implicações que o cliente pode ter se ele não obter aquele produto que você está apresentando como uma solução, quais são essas implicações? A vida dele vai ficar melhor ou pior? O que é que pode acontecer? Ele vai perder dinheiro? E aí você tangibiliza ainda mais o quanto ele vai perder. Se ele vai perder 5 mil ali em um mês, aí você multiplica por 12 para mostrar para ele que é um volume muito maior. Não é apenas 5, é 5 vezes 12, é 5 vezes 5. E aí você pergunta para ele, olha, esse valor aqui, o valor total, né? Você ficaria tranquilo em perder o seu carro hoje? E aí ele, não ficaria. Não, como assim? Eu não quero seguro, tá? Não, eu não quero te falar de seguro, não. Se você perder o seu... E assim, seguro não é um produto ruim, tá? Eu só tô brincando aqui porque tem pessoas que são avessas ao produto, mas por que eu te pergunto isso? Porque o valor que você está deixando de ganhar ou perdendo para a inflação, ou enfim, você explica a situação, é equivalente ou até maior do que um carro. Qual é o carro que você tem hoje, fulano? Eu tenho um HB20, eu tenho um SUV. Então, você está perdendo um valor equivalente a esse carro. E aí você começa a tocar na emoção do cliente, você começa a trabalhar não mais apenas com a parte lógica, mas com a parte emocional. A perda. Quem é que quer perder? Faz sentido para você? Deixa aqui nos comentários se faz sentido, se você está entendendo. E aí o líder, o recrutador, ele quer entender se você vai conseguir proteger o patrimônio daquele cliente e, consequentemente, a integridade daquela instituição. Se você sabe gerar resultados para a instituição, se você vai se pagar. Essa é a frase aqui que vai resumir a nossa aula. Será que você vai se pagar? E, ao mesmo tempo, manter um bom relacionamento com aquele cliente, com a instituição, manter aquele cliente ali bem próximo da instituição, né, que ele não saia facilmente e não leve o seu patrimônio. E então você, a essa altura do campeonato, já percebeu que não adianta decorar respostas. E olha que eu nem estou aprofundando aqui. Eu estou começando de uma forma mais suave, porque nas próximas aulas a gente vai aprofundar bastante. E assim, já ficou claro para você que o foco aqui da Academia Advisor não é simplesmente trazer uma fórmula meramente de como passar na GUP, de como passar na entrevista, como embelezar o seu currículo para você ser preterido em relação a outros candidatos. Não, isso é um detalhe do detalhe. É um detalhe até meio que bobo. E muitas pessoas chegam aqui dizendo, mas
eu quero orientação para vencer a GUP. E aí você vai buscar entender a fundo, a pessoa não está preparada para uma entrevista, não está preparada para o cotidiano e ela acredita que o problema é a GUP, que o problema é o currículo. É verdade, o problema pode até ser o currículo, mas é um currículo maior, é o currículo pessoa, que o recrutador consegue perceber quando você não está preparado, que você não dá conta do recado, mesmo que você ache que você dá. Aqui na Academia Advisor, os nossos mentorados e alunos, eles são qualificados de forma prática para entender o funcionamento real do cotidiano como gerente, mas principalmente como especialista de investimentos, o que o recrutador cobra, o que o recrutador quer que ele esteja preparado. E você já entendeu que o que o recrutador espera é que ele consiga expressar que ele dá conta. E não é fingir não, porque não adianta passar e depois, mais uma vez, não conseguir sustentar a competência, não conseguir entregar os resultados. Então não adianta ensaiar, não adianta decorar palavras de efeito que não vai dar bom. Então aqui na Academia Advisor, você, enquanto nosso aluno, vai entender a como se posicionar como um profissional realmente qualificado. E aí quando você for passar na entrevista, isso vai ser apenas consequência da competência que você já tem, da qualificação do profissional que você já é profundo, prático, real, não é aquele profissional que tem apenas teorias e teorias superficiais como as abordadas nas certificações. Ah, Heraldo, mas a Anbima agora vem refazendo as certificações, vai ficar mais prática. Mas ainda assim não vai ser o suficiente para abarcar toda a competência prática que um profissional precisa demonstrar nas diversas situações que acontecem no cotidiano em um escritório de investimentos. Então aqui os nossos alunos, eles acabam passando por simulações, eles acabam entendendo de forma prática sobre produtos, sobre economia, sobre atendimento ao cliente, como correlacionar, como juntar tudo isso para conseguir traduzir na prática em resultados reais para a instituição, conseguir entregar as metas, conseguir se pagar e continuar crescendo, sendo promovido na instituição. E aí a gente traz aqui também quais são as principais perguntas que os recrutadores líderes fazem para esses entrevistados, para esses candidatos. Quais erros eliminam os candidatos? Erros, muitos desses erros bobos, outros erros estratégicos que os recrutadores acabam trazendo casquinhas de bananas e quiabos para vocês caírem. E aí a gente trabalha também aqui o desenvolvimento da mentalidade de quem vai ocupar um cargo, seja como gerente ou, mais uma vez, principalmente como especialista de investimentos. O aluno aqui ele vai aprender a como se posicionar para a entrevista, mas, mais uma vez, por ele já ter desenvolvido essa robustez prática. E a ideia aqui, com toda essa qualificação profunda, é que quando você abra a sua boca frente ao recrutador, no seu comportamento, a sua forma de pensar e de organizar, estruturar as ideias, é que ele perceba que ele não está diante de alguém que está entrando sem qualificação, que está entrando para ir aprendendo ali enquanto faz. Até porque o recrutador ele já quer pessoas prontas para entrar já entregando resultados. Eles não têm tempo de estar treinando. Ah, Heraldo, mas tem um treinamento ali que... Não, o treinamento que a instituição dá é muito raso, é mais objetivo, é mais rápido, basicamente chama de banho de loja, basicamente para conseguir alinhar ali alguns pontos, mas não é o suficiente. E se você esperar entrar para se qualificar, a verdade é que você nem vai entrar. Outras pessoas que estão se qualificando, como você que está assistindo até aqui, aí sim tem mais chance. E principalmente você entrar na nossa mentoria, entrar no nosso programa de formação. E a ideia aqui, com toda essa qualificação prática, é de que quando o candidato aqui, o nosso aluno, abra a boca, o recrutador perceba que ele não está diante de alguém que vai entrar na oportunidade para ir aprendendo enquanto erra, enquanto pratica. Não. Mesmo as instituições disponibilizando treinamentos, esses treinamentos são mais rasos, são treinamentos curtos, basicamente para alinhar ali algumas expectativas. Mas se você esperar entrar para se preparar, a verdade é que você nem vai entrar. O recrutador ele vai preferir pegar alguém, assim como os nossos alunos aqui, que já demonstram competência prática, alguém que já compreende o cotidiano da função e já vai chegar entregando os resultados que ele espera. No final das contas, o banco ele não vai contratar promessa não, tá?
Ah, mas eu tirei o CPRO-R, eu tirei o CPRO-I, agora eu sou especialista. Não, você tirou, parabéns, você tem aí uma certificação muito mais pelo compliance da instituição do que pela prática, mas a certificação, mais uma vez, ela não abarca a prática. O banco ele vai contratar quem demonstra prontidão, quem demonstra conhecimento prático, quem demonstra que vai conseguir dar conta do recado. E mais uma vez, esse conhecimento prático não é simplesmente você entender apenas de produtos, é você ter postura, ter um discurso com clareza, um discurso bem amarrado, um discurso fluido. Você ter a habilidade de conduzir o cliente de forma assertiva, clara, você meio que ser um camaleão na hora de você tratar com os clientes. Inclusive, aqui em breve eu vou trazer aulas abordando sobre os perfis diferentes dos clientes. Muitas pessoas dizem assim, ó, você vai vender bem quando você tratar o cliente quando você gostaria de ser tratado. É mentira, porque o meu perfil, por exemplo, Heraldo, é influente. Eu gosto de falar bastante, eu gosto de explicar, tenho que ter cuidado ali para poder ser mais objetivo nos momentos estratégicos, mais ágil, mas o seu perfil pode ser um perfil mais analítico, pode ser um perfil mais dominante, que é mais objetivo, que quer saber logo de detalhes cruciais de forma mais rápida, você precisa de dados, você não quer esse negócio de gracinha, de risada, como o Heraldo gosta. Então, o que é isso? Isso é o perfil DISC. Dominante, influente, o conforme e o outro, que agora eu não lembro, eu sempre esqueço. Se você lembra, deixa aqui nos comentários. Mas eu já tenho essas aulas aqui organizadas para eu trazer para você, tá? E você se desenvolver e você dominar, você conseguir fazer uma consultoria profunda, uma consultoria eficiente com os clientes, seja como especialista 1, 2, 3, no private. Tá? Por isso, se você quer conquistar a sua aprovação como gerente ou especialista de investimentos, um cargo no alta renda e não vem conseguindo a entrevista, saiba que o problema não é a GUP, que o problema não é a sua certificação necessariamente. O problema é você não demonstrar a sua capacidade prática. Então, clica no link aqui da descrição e garanta sua vaga na nossa mentoria Bancário Aprovado, ou venha também conhecer o nosso programa de formação, por onde você vai aprender tudo o que precisa para dominar o cotidiano como um profissional referência e, claro, né, crescer muito, ser promovido, ganhar salários excelentes. Se você não estiver preparado para a entrevista, a verdade é que outros candidatos irão passar na sua frente, irão ganhar bem, enquanto você vai ficar frustrado, tentando e até mesmo desistindo de algo que você poderia ter escolhido investir no seu desenvolvimento aqui com a gente, mas muitas vezes você acha caro, deixa para depois, dá desculpas e não faz o que tem que ser feito. Se você quer conquistar algo que paga bem, que vai contribuir para a sua prosperidade financeira, você precisa se dedicar, pagar o preço em tempo e em investimento em dinheiro, para que assim você conquiste o seu objetivo. E nós estamos preparados aqui para isso. Tanto eu, como especialista de investimentos da prática, como também os nossos professores que são especialistas das maiores instituições financeiras. Então, clica aqui agora e vem aprender com a gente na prática.